palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele realizava um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez quebrou-se na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro se quebra na mão do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Tome assento por bondade nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Vou precisar da sua atenção por alguns minutos aqui, para que você possa entender o que Deus tem para nós nesta noite aqui neste lugar. O livro do profeta Jeremias é um livro muito conhecido, todo mundo já ouviu pregar este texto, já ouviu falar do profeta Jeremias. Há quem diga que o texto mais conhecido do livro do profeta Jeremias é o capítulo 1, versículo 4, quando Deus diz para Jeremias: eis que eu te escolhi antes que se formasse no ventre materno, te consagrei como profeta sobre as nações. Mas não, o texto mais pregado é Jeremias 18. Talvez você já ouviu muitas pregações, muitas ministrações a respeito deste texto, mas eu quero trazer algo para você aqui, para que você entenda o que Deus tem para nós. E o tema que Deus me deu para esta mensagem, eu não costumo colocar tema nas mensagens que eu vou pregar, mas é algo que Deus fez arder no meu coração, que é quebrados, porém na mão do oleiro. Aleluia! É o texto que Deus fez arder no meu coração, o tema que Deus fez arder no meu coração. Quebrado, porém na mão do oleiro. Jeremias, quando ele recebe o chamado de Deus sobre a sua vida, neste momento, a Bíblia vai dizer, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? O texto já começa me chamando a atenção no versículo 1. Porque presta atenção, eu preciso da tua atenção para que tu entenda. Olha só, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Da parte de quem? Senhor. Pois é, daí no 2, no versículo 2, Deus vai dizer: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. No 1, Deus já não está falando com Jeremias? Por que Deus tem que falar para ele: desce à casa do oleiro que eu vou te fazer tu ouvir minhas palavras? No 1 ele já está falando com Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: não era mais fácil Deus falar com Jeremias ali, já que a palavra dele já estava ali? Mas Deus no 2 vai dizer: levanta-te, posicionamento, posição, e desce à casa do oleiro que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Nos dias atuais, é Deus dizendo para mim e para você: para ouvir as minhas palavras, toma um posicionamento na tua vida. E para ouvir as minhas palavras, desce primeiro para receber as minhas palavras e aquilo que eu tenho para falar com você. Primeiro o chamado de Deus começa: toma um posicionamento, levanta-te, porque Deus não fala com quem é vadio, Deus não fala com quem está sentado no comodismo, Deus não fala com quem está de braço cruzado, não querendo nada com nada. Se Deus falar tá bom, se Deus não falar tá bom. Não, Deus já começa: levanta-te e desce a casa do oleiro que eu farei tu ouvir as minhas palavras. Primeiro um posicionamento, depois Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí o texto continua, Jeremias dizendo: então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele já realizava um trabalho nas rodas. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que o oleiro não começou a trabalhar quando Jeremias chegou. O oleiro não estava trabalhando no vaso quando Jeremias entrou na casa. Não, quando Jeremias chegou, o oleiro já estava trabalhando sobre o vaso. É por isso, meu irmão, que eu e você aparecemos pregando. É por isso que eu e você aparecemos tocando. E alguém olha e diz: mas aonde é que aprendeu? Aonde é que Deus deu essa capacidade? É porque enquanto ninguém está olhando, dentro da casa o oleiro já está montando o vaso. Dentro da casa o oleiro já está fazendo alguma coisa. Jeremias chegou dentro da casa, o oleiro já estava moldando o vaso. E o texto vai dizer: e o vaso
que ele fez de barro estava quebrado nas suas mãos. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazer. Quando lemos o texto, vamos encontrar aqui o texto dizendo que o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro vai tornar a fazer outro vaso, daquele mesmo vaso que se quebrou. O que a gente mais ouve quando vai ser pregada esta palavra é que Deus não quebra ninguém. E é verdade. É o vaso que se quebra na mão do oleiro. É verdade, eu não quero desfazer isso. Mas o mais importante aqui é que mesmo quebrado, o vaso ainda estava nas mãos do oleiro. Aleluia! Mesmo quebrado, o vaso ainda estava nas mãos do oleiro. O que me chama a atenção é que o oleiro pegou aquele barro, pegou aquele vaso que se quebrou, e ele não vai jogar fora, não, ele vai amassar e ele vai tornar a fazer outro vaso. O que me chama a atenção é que o oleiro ele vai amassar, ele vai ter que sovar, porque quem já viu aqui algum vídeo de alguma olaria fazendo barro, fazendo vaso, você vai entender que antes de eles começar a fazer o vaso, não estou dizendo dessas olarias atuais, que é o barro limpinho, pronto, não. Eu estou dizendo das olarias antigas, que o barro era todo cheio de impureza. Eles tinham que amassar o barro, eles tinham que sovar aquele barro, até ele começar a ficar mole, maleável. Depois que ele ficou mole, maleável, eles começam a formar o vaso. É por isso que tem crente, meu irmão, que se quebra na mão do oleiro, porque quer ser rígido, e Deus está dizendo, não, eu vou te amassar, eu vou te sovar, até tu ficar maleável e me deixar eu trabalhar na tua vida. Para Deus trabalhar na minha e na tua vida, meu irmão, o coração rancoroso tem que ficar de lado, o ódio tem que ficar de lado, a amargura tem que ficar de lado, tem que estar com o coração limpo na presença do Senhor. Aí ele começa a moldar o vaso, ó, ele começa a trabalhar no vaso, as mãos do oleiro vai passando sobre o vaso, ele vai modelando o vaso. E lembra do que eu falei? A olaria de antigamente era com barro imperfeito, a olaria de antigamente era com barro impuro, mas mesmo assim o oleiro estava ali formando o vaso. Por quê? Porque ele molhava as suas mãos, colocava sobre o vaso, e aquele vaso ia girando ali nas rodas, ia formando o vaso daquele barro. Enquanto ia passando as impurezas na mão do oleiro, a mão do oleiro ia sangrando, e através de sangue derramando, aquele vaso era feito. Através de sangue que estava sendo derramado, aquele vaso ia pegando a sua forma. Meu irmão, talvez você não entendeu o que Deus está falando aqui. Através de sangue derramado das mãos do oleiro, o vaso ia pegando a sua forma. Meu irmão, eu e você estamos aqui hoje, nesse frio, nesta quinta-feira, para ouvir uma palavra, para cultuar ao Senhor. Não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque alguém aqui é melhor do que alguém, não, meu irmão, é porque um dia na cruz do Calvário, a mão do oleiro começou a sangrar, para que eu e você hoje estivéssemos aqui, podendo ser vaso escolhido nas mãos do Senhor, e poder glorificar a Ele e exaltar a Ele, na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quebrados, porém, na mão do oleiro. Quebrado, porém, na mão do oleiro. Deus eterno, glória a Deus. Ô Davi, eu cheguei aqui hoje espedaçado, mas tu estás na mão do oleiro. Irmão Davi, eu cheguei aqui, eu não sei nem para onde é que eu vou, não sei se não é o meu último culto, não importa se tu está quebrado, mas tu ainda está na mão do oleiro, porque se tu não estivesse na mão do oleiro, meu irmão, tu não estava aqui nesse culto, tu estava na tua casa, sentado no sofá, porque tu já tinha desistido de tudo. Irmão Davi, eu estou quebrado, eu estou despedaçado, não te preocupa, tu está na mão do oleiro. Irmão Davi, não entendi. O livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que Jó está sentado na sarjeta. Jó perdeu a sua esposa, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens. Jó ainda não tinha perdido a sua esposa, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu tudo. Jó está sentado na sarjeta com o couro cheio de chaga, cheio de lepra. A sua esposa está olhando para ele e está dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas no capítulo 19, no versículo 25, Jó está dizendo: eu estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel está cativo na Babilônia, às margens do rio Quebar. Ezequiel perdeu a sua esposa, mas Deus está buscando Ezequiel numa visão, levando num vale de ossos secos. Está dizendo: Ezequiel, tu está quebrado, mas está na minha mão. Vem ser profeta, vem para o vale de ossos secos, que está quebrado, mas ainda está na palma da minha mão. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, o texto vai dizer que Paulo e Silas, após expulsar aquele demônio, aquele espírito de adivinhação daquela jovem, eles estão presos, eles estão encarcerados, meu irmão. Não era a cela de hoje em dia, não, que tem cela por aí, que até micro-ondas e fogão tem, não é essa cela de hoje em dia, não. O texto vai dizer, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, que Paulo e Silas estão sentados na cadeia, estão com os pés e mão amarrados, ou seja, não tem para onde ir. Se eles quiserem fazer a sua urina, é ali mesmo. Se quiser fazer as suas fezes, é ali mesmo. É uma podridão. Eles estão ali. Eles poderiam pensar: não, a gente fez a obra do Senhor e agora estamos presos. Não, eles começaram a olhar um para o outro. A gente fez a obra do Senhor. Eu sei que a gente está quebrado, eu sei que o couro está doendo pela chibatada, mas ainda estamos na mão do oleiro. Adora aí, eu adoro aqui. As cadeias se rompem e Deus sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quebrado, porém na mão do oleiro. Talvez você chegou aqui quebrado, espedaçado, não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai ir. Não te esquece, você ainda está nas mãos do oleiro. Não, Davi, eu não entendi. Você ainda está nas mãos do oleiro. Meu irmão, coisa mais importante é quando estamos eu e você nas mãos do oleiro. Aleluia. Eu sei que dói quando está nas mãos do oleiro. Eu sei que você queria, talvez, eu quero ser usado, irmão Davi, eu quero ser vaso usado, mas primeiro tem que passar pelas mãos do oleiro. O oleiro primeiro tem que amassar. O oleiro primeiro vai sofrer, vai doer, o oleiro tem que amassar primeiro. Eu sei que é difícil, tem que passar pela fornalha, porque o barro que não passa pela fornalha, ele não fica rígido, ele não fica forte. Meu irmão, deixa eu dizer para você, se tu pegar, vamos botar aqui lava de vulcão, e você largar dentro desse copo de vidro, por mais que ele seja bonito, por mais que ele seja cheio de detalhe, se você pegar esse vidro e você colocar ele no fogo, ele vai derreter, voltar à sua origem normal ou até quebrar. Se você pegar um vaso de ouro, é bonito, é valioso, coloca ele no fogo, ele vai derreter e a sua boniteza vai embora. Pega um vaso de cristal, coloca no fogo, é bonito, tem valor, mas a sua aparência vai embora na hora. Pega um vaso de barro e coloca no fogo para tu ver. Pega um vaso de barro e larga dentro do fogo para tu ver o que acontece. Mais rígido ele fica, mais pancada ele suporta, mais açoite ele aguenta. Irmão Davi, não estou entendendo onde tu quer chegar. Não adianta ser bonito por fora, tem que ser da maneira que Deus te criou, da maneira que Deus te formou, porque quando passar por dificuldade, eu já vejo mão levantada aqui, eu já vejo mão levantada aqui, meu irmão, está pegando ali, por isso eu vou continuar. Esteja na posição que Deus quer que você esteja. Jeremias estava no superficial, Jeremias estava ali no seu comodismo, talvez estava deitado, ou talvez estava sentado, porque Deus olhou para ele e disse: ei Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus estava dizendo: se fosse eu, talvez até questionaria Deus: Senhor, eu já estou aqui, já estou ouvindo a tua voz, fala comigo. Meu irmão, Deus não quer falar contigo no superficial, não. Deus quer que você mergulhe, Deus quer que você vá no profundo, Deus quer que você faça coisas que ninguém quer fazer, meu irmão, porque quem faz o que ninguém faz, vai chegar aonde ninguém consegue chegar. Você está entendendo o texto? Talvez você já ouviu pregar muito sobre Jeremias 18 e ainda não tinha entendido esse texto de outra forma. Mas não foi só um chamado na vida de Jeremias, era Deus dizendo para Jeremias:
Eu sei que no capítulo 1 e no versículo 4, eu disse que te chamei como profeta sobre a nação, mas tu não vais ser profeta e usado nas minhas mãos sentado do jeito que tu está. Não, tu vais ser profeta e usado nas minhas mãos, se tomar um posicionamento e descer a casa do oleiro, sair do teu comodismo. Você saiu do teu comodismo. Tu poderia estar em casa agora, deitado, debaixo das cobertas, assistindo um filme, sei lá o que fazendo, até dormindo, mas você saiu do teu comodismo. Você tomou uma posição. A primeira coisa você já fez, você tomou a posição e saiu da sua casa. A segunda coisa você também já fez, desceu a casa do oleiro. E se tem alguma coisa para ser moldada, hoje Deus te molda aqui. Se você chegou aqui como barro desfigurado, hoje você sai daqui como vaso valoroso para ser usado. Irmão, eu estou sentindo uma presença diferente. Quando Jeremias olha isso, aí vem a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, agora dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis que como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Meu irmão, casa de Israel. Quando fala de Israel, naturalmente quem é bom de Bíblia sabe que está falando de povo de Deus. Quando fala de Israel, não está falando da terra, da cidade de Israel, aonde estava acontecendo esta guerra agora. Quando fala de Israel, quando a Bíblia se refere a Israel, a Bíblia está se referindo a uma casa de Israel. Qual a casa de Israel? Povo de Deus. Quando o texto está dizendo, não está se referindo só ao passado, mas está se referindo aos nossos dias atuais. Meu irmão, tem muita gente que já está quebrado na mão do oleiro faz tempo e não se permite ser moldado. Tem muita gente que já está quebrado na mão do oleiro faz tempo e não se permite ser moldado. Deus está olhando e está dizendo: eu quero te moldar, eu quero te usar nas minhas mãos. Mas a pessoa está quebrada na mão do oleiro e ela não cede para ser moldada. Meu irmão, quer ser usado nas mãos do Senhor? Coloca um coração puro na presença de Deus para viver. Coloca um coração sincero na presença do Senhor e deixa Deus te amassar. Deixa. Eu sei que vai doer, eu sei que vai machucar. Eu já tenho dito isso algumas vezes. Eu queria que você pudesse olhar as minhas costas. No mundo espiritual você ia ver muitos açoites, muitos retalhos, muitas calúnias, muita difamação. Mas meu irmão, isso é ser moldado nas mãos do oleiro. Irmão Davi, não estou entendendo. Vai doer, vai machucar, vai ter noite de lágrima, vai ter pessoas que não vão mais querer olhar na tua cara porque você tomou um posicionamento. Mas o importante é que quando você toma um posicionamento na presença do irmão, quando você toma um posicionamento na presença do Senhor, meu irmão, quando toma um posicionamento na presença do Senhor, um vaso de valor se forma nas mãos do oleiro. Aí você começa a ser usado. Quando você começa a ser usado, você pensa: agora vai acabar. O vaso já está moldado, agora eu estou moldado, agora eu sou o vaso, agora vai acabar a calúnia. É o momento de passar pelo fogo. Quando você começa a passar pelo fogo, é o processo que as pessoas olham para você. Até que prega alguma coisa, mas eu poderia pregar melhor. Vai começar aquele olhar, até que canta alguma coisa, mas se fosse eu seria diferente. Meu irmão, se fosse para você estar no meu lugar, esse microfone estava na tua mão. Se fosse para você estar no lugar do pastor Emerson, o microfone e o teclado estavam nas suas mãos. Mas enquanto não chega a tua hora, vai dando glória, vai dando aleluia, vai entendendo que você também está nas mãos. Tem gente que está nas mãos do oleiro faz tempo e o oleiro está dizendo: eu quero te moldar, eu quero fazer de ti. Eu vejo lágrimas aqui, porque são vasos que estão na mão do oleiro faz tempo e está entendendo essa mensagem.
Meu irmão, é gente que já está na mão do oleiro, ó, faz tempo. É gente que está na mão do oleiro, ó, faz tempo. Faz tempo que o oleiro está querendo te usar. Faz tempo que o oleiro está querendo te levantar. Tem gente aqui, meu irmão, que está até indo na madrugada orar. Senhor, me usa nas tuas mãos. Senhor, faz algo na minha vida para eu ser usado nas tuas mãos. Mas Deus está dizendo, meu irmão, antes de ser usado nas mãos do oleiro, procura ter um posicionamento primeiro. Toma um posicionamento primeiro na presença do Senhor. Um posicionamento na presença do Senhor, para que Deus te forme um vaso de valor e comece a te usar. Davi não entendi. Tem todos os processos, mas o diferente é, e o que me chama a atenção é que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. E quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, todo vaso de barro, quando o oleiro está fazendo, o oleiro sela a sua marca no vaso. Se você pega um vaso de barro legítimo, você pode olhar o fundo do vaso, você pode olhar o interior dele, ou na lateral, em alguma parte do vaso, tem a marca do oleiro registrada nele, dizendo: este aqui foi feito pelas minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Todo vaso de barro legítimo, feito na olaria, tem a marca do oleiro. Quebrado ou não, tem a marca do oleiro. Desfigurado ou não, tem a marca do oleiro. Irmão Davi não entendia esse recado, não entendia essa mensagem. É Deus dizendo para mim e para você: pode sair daqui e querer ir para Macumba, não dá volta, já tem a marca do oleiro. Pode sair daqui e querer ir para o tráfico, não tem jeito, não vai dar certo, já tem a marca do oleiro. Irmão Davi, eu vou desviar e eu vou para o baile. Lá dentro o Espírito Santo te pega e te diz: não, vem para cá, volta para a casa do Senhor, porque tu já tem a marca do oleiro. Aleluia, já tem a marca do eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus aqui. Meu irmão, não adianta querer fugir não. Já tem a marca do oleiro. Está quebrado, tá desfigurado, tá bom, pode ser, mas tu ainda está nas mãos do oleiro. E Deus me traz como mensageiro aqui, como Jeremias, para te dizer: tu ainda está nas mãos do oleiro. Se tem alguma coisa para ser consertada, deixa o oleiro te moldar. Se tem alguma coisa para colocar em ordem, deixa o oleiro colocar em ordem. Aproveita que tu ainda está nas mãos do oleiro. Meu irmão, vai chegar o momento que essas portas vão estar abertas. Irmão Davi, já ouvi tu falar isso várias vezes, vai ouvir até Jesus voltar. Vai ter um momento que essas portas vão estar abertas. Alguém vai entrar por aquela porta e vai procurar ser moldado nas mãos do oleiro, mas uma trombeta já tocou e nós não estaremos mais aqui. Quer ser moldado na mão do oleiro? O dia talvez é hoje. Talvez não acabe este culto, a trombeta venha soar sobre a face dessa terra. Quer ser moldado nas mãos do oleiro? É hoje. Quer entregar a tua vida? É hoje. Quer se colocar novamente na presença? É hoje. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus. Glória a Deus. Eu sinto algo diferente. Deus de poder e Deus de glória. Eu sinto algo Deus de promessa, aleluia. Aleluia. Deus de glória. Aleluia. Te adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o oleiro é Cristo Jesus. O seu sangue já verteu na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está aqui hoje para moldar você, talvez mudar até eu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Davi, onde é que eu encontro? Se quer tirar tua dúvida, vai comigo um pouquinho no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24.
Aleluia. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém até olhou e disse assim, irmão Davi, talvez até alguém olhou e disse assim, ó, o oleiro já se foi, já verteu o sangue na cruz do Calvário e não tem mais jeito, não tem mais oleiro. Não tem mais oleiro. Então vem para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 1. Olha o que vai dizer. Ora, no primeiro dia da semana, meu irmão, só se tu estiver ligado, tu vai dar glória com isso. O oleiro ainda está vivo. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e elas acharam a pedra do sepulcro removida, e elas entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e elas, estando com medo, baixando as suas faces para o chão, eles disseram: por quê? Porque procurai dentre os mortos aquele que vive e reina para todo sempre. O oleiro ainda está vivo. O oleiro ressuscitou ao terceiro dia, meu irmão. Doeu para ele, foi. A chibatada pegou no lombo, pegou. O seu corpo foi desfigurado. Quando era para ele ganhar uma coroa de rei, ele ganhou uma coroa de espinho. Quando pediu água, ele ganhou vinagre. Mas uma coisa eu me alegro nisso, é que no capítulo de número 24, o texto vai dizer: e quando elas estavam olhando muito perplexas, apareceu 2 varões com vestes resplandecentes e disse: porque procurai dentre os mortos aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia. O oleiro ainda está vivo e está presente hoje aqui. O oleiro ainda está vivo e está presente hoje aqui para montar o vaso nesta noite, neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fecho a minha Bíblia agora. Aleluia. Meu irmão, Jesus não subiu a cruz do Calvário simplesmente para eu e você ficar da maneira que nós quer. Irmão Davi, tu tinha falado do selo no vaso, que quem está marcado não consegue sair mais da presença. Irmão Davi, eu não entendo. A Bíblia não diz que nós temos o livre-arbítrio para fazer o que queremos. Diz. Mas quem aqui ama a sua esposa de verdade? Ama. Foi marcado nesse relacionamento. Quem é casado e ama a sua esposa de verdade, e o relacionamento está cravado, está marcado, meu irmão, tu não consegue se afastar mais. Esses dias eu estou em casa e eu disse para minha esposa: eu vou estudar, porque eu tinha que pregar no culto de jovens. Eu vou ali na cozinha estudar um pouco a palavra. Olhou para mim e disse assim: não. Eu baixo o volume do meu celular aqui um pouquinho, boto o fone de ouvido, fica sentado na cama do meu lado. Estuda a palavra aqui. É quando alguém ama, não consegue mais sair do lado. É por isso, meu irmão, que você tem um livre-arbítrio sobre a tua vida, mas você está marcado por uma presença, que você pode ir para o baile, não preenche. Você pode ir para a macumba, não preenche. Você pode ir para o tráfico, não preenche. Você pode não fazer nada disso, só ficar dentro de casa. Mas você começa a analisar: parece que está faltando alguma coisa, parece que está me faltando alguma coisa. Aí você se lembra: oh glória, eu vejo lágrimas aqui. Aí você se lembra das vezes que você chegou aqui dentro, mesmo arrebentado, que nem foi a minha última vez que eu preguei aqui, mesmo arrebentado, mesmo não querendo pregar, mesmo não querendo fazer, mesmo não querendo exercer o chamado. Mas quando você começa a pregar, quando você começa a cantar, ou quando você começa simplesmente a adorar, algo vai começando a ser preenchido, algo vai começando a tomar conta de você. A cabeça vai se arrepiando, os pulmões vão se arrepiando, o braço vai se arrepiando, o teu corpo é
cabeça aos pés, por quê? Porque faltava alguma coisa. Qual era essa coisa? A presença do Senhor, que você só encontra dentro da igreja. Não tem esse negócio que eu vou adorar em casa, eu vou exaltar em casa. Não, meu irmão, quer adorar a Deus, venha para dentro da igreja, adorar ao Senhor, porque aqui é o encontro real de Cristo. Aleluia. Quebrado, porém na mão do goleiro. Não tem problema não, tu está quebrado, não. Tem momento que eu me encontro quebrado. Deixa eu te lembrar, tu não é Deus nem semideus. Tu é ser humano, feito de carne e osso. Tem momento que eu estou quebrado. Não preciso nem perguntar para o pastor Aguinaldo, eu sei que tem momentos que ele nem quer abrir essa igreja. Tem momentos que talvez passe na cabeça dele, hoje eu só queria ficar em casa, nem fazer culto. Mas ainda está na mão do goleiro. Está quebrado, não quer cultuar, não quer buscar a Deus, não quer ir para a igreja. Mas a diferença é que você está nas mãos do goleiro. É por isso que tem momento que você está dentro de casa e você diz: hoje eu não vou para o culto. Da meia hora tu já está com a roupa de ir para o culto, já está até convidando a esposa, não para o culto. É por isso que tem momento que você está quebrado, está dizendo: hoje eu não vou para o culto. O meu marido que vá para o culto, que hoje eu vou ficar em casa. Mas quando tu menos percebe, tu está de pé. No domingo eu tive que pregar no Balneário Gaivota. E a Amanda olhou para mim de tarde e disse assim: amor, hoje eu posso ficar em casa? Pode. Deu 4 horas da tarde. Qual que fica melhor? Essa ou essa? Porque pode estar quebrado, mas está na mão do goleiro e sente a necessidade de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Pode estar quebrado, pode estar esmiuçado, pode não saber para onde vai, não saber o que vai fazer. Está quebrado, tá, mas ainda está na mão do goleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não subiu a uma madeira em vão, meu irmão. Tu está quebrado, mas tu está na mão do goleiro. Jesus, meu irmão, não marcou esse encontro com você simplesmente para te olhar e dizer: não tem mais saída, não tem mais volta, fica em casa. Não, você está quebrado, mas ainda está nas mãos do goleiro. É Deus dizendo para mim e para você: está quebrado, tá, mas está nas minhas mãos. Irmão Davi, eu quero abrir mão do chamado, eu não quero mais fazer a obra. Meu irmão, fica posicionado na presença do Senhor, fica posicionado na presença do Senhor, que Deus não abre mão de você. Ele ainda conta com você para esta última hora. Na igreja, na face da terra, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu não posso encerrar esta mensagem sem te anunciar, irmão Davi, eu já sei. Então escuta de novo: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmão Davi, eu já entendi. Então escuta de novo: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmão Davi, eu já estou ouvindo isso daí desde 2009, desde que eu nasci eu estou ouvindo que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmão Davi, eu fui num culto e eu ouvi o pastor dizer algo. E eu já sei o que ele falou: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Irmão Davi, tu já está me irritando. Está que nem a música do Tiririca, Jesus está voltando. Está que nem a música do Florentino. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Tem gente que está irritado. Irmão Davi, eu não aguento mais tu ouvir falar. Escuta o negócio que eu tenho para te dizer: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Meu irmão, breve esse céu vai se abrir. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu fico assim, minha cabeça parece um ventilador. Eu observo cada rosto no culto. Não é para julgar, não é para falar mal, ou para talvez algum dia eu me lembrar de você. Não. É para que quando a trombeta tocar, eu me encontrar contigo nos altos céus e dizer: valeu a pena. E você naturalmente dizer: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Meu irmão, eu entendi isso há pouco tempo.
Caindo e levantando. Faz 8 anos que eu prego a palavra. Mas tomar um posicionamento na presença do Senhor e entender que Jesus está voltando faz menos de 1 ano. Que isso, irmão Davi? Tu está falando isso no altar? Que faz menos de 1 ano que tu tomou um posicionamento e entendeu? O importante é que eu entendi que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu acho que se eu não falei aqui, eu falei lá quando a igreja estava lá na BR-101. Se eu não falei aqui ainda, e se tu já ouviu eu falar, vai ouvir de novo. Não é Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Isso daí você já ouviu. O que eu tenho para te dizer é que existem 3 classes que não vão subir no arrebatamento da igreja. O que isso, irmão Davi? Existem 3 classes de pessoas que não irão subir no arrebatamento da igreja. A primeira classe é a que eu e você já conhecemos, que é o ímpio, que ouviu a palavra, não aceitou Jesus e continuou ímpio. Esse não vai subir no arrebatamento da igreja. A segunda classe de pessoas que não vão subir no arrebatamento da igreja, preste atenção, a primeira classe é o ímpio. A segunda classe é aqueles que um dia estiveram aqui dentro, um dia pregaram uma palavra, um dia cantaram, um dia aceitaram Jesus, um dia se batizaram, mas por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e nunca mais voltou. Esta é a segunda classe. E a terceira classe que vai ficar de fora do arrebatamento da igreja, e na minha opinião é a pior de todas as classes, é aquele que prega aqui hoje, fala palavrão lá fora, é aquele que canta aqui hoje, sai daqui e enterra a cara na pornografia, é aquele que coloca um terno, coloca a Bíblia debaixo do braço, fala que nem crente, anda que nem crente, caminha que nem crente, tem a aparência de crente, mas ainda falta o posicionamento. A terceira classe é a pior de todas, é aquele, meu irmão, que vive de aparência. É aquele, meu irmão, que você está pregando aqui e a sua esposa, eu já passei por isso muito, já passei por isso muitas vezes. Eu estar pregando aqui em cima, a minha esposa lá de baixo me olhar e me desaprovar, dizer não vive nada do que prega, ela não falar com palavras, mas no olhar dela o Espírito Santo me moeu em cima do altar, porque a minha esposa olhava para mim e dizia assim: não prega nada, não vive nada do que prega. Pessoas, meus irmãos, que pregam, cantam, e o filho está olhando, está dizendo: meu pai não é nada disso daí não, minha mãe não é nada disso daí não. Porque o filho vai procurar dentro de casa um abraço, não tem pai. É só brigar, só pensa no trabalho, só pensa nos afazeres da casa e não brinca com o filho. Esses dias eu estou lá na minha assistência, trabalhando, focado no meu trabalho. E como eu trabalho com o celular, meu filho chegou na porta da assistência, olhou para mim: pai, nessas palavras, até minha esposa lá de dentro de casa gritou: tadinho. Porque ele chegou na porta da assistência e a fala dele foi: pai, tu pode largar o celular para brincar um pouquinho comigo? Era o meu trabalho, era o ganha-pão, mas eu larguei tudo que eu estava fazendo e eu fui jogar bola com ele. Porque eu entendi que o que eu prego para você hoje aqui, eu tenho que viver lá fora. Glória, aleluia. Quebrados, porém na mão do oleiro. Hoje é noite de posicionamento na presença do Senhor.
seja a primeira ou a segunda classe que não vai subir. Não quer nada com Deus, eu não vou te forçar. Irmão Davi, eu não quero servir a Deus. Eu não vou te forçar a servir a Deus. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Mas então, se tu não quer subir para o céu, fique com a primeira ou a segunda classe. A primeira que não conhece, ou que ouviu e não aceitou, ou a segunda classe, que um dia teve aqui dentro e hoje está desviado. Não seja a terceira classe, que prega, tem aparência de crente, mas não vive o que prega. A pior coisa que tem, e vai acontecer, são pessoas que passam a vida toda pregando: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E ele já pensou em pregar para você, fazer tu se irritar de tanto ouvir: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E quando eu chegar no céu, Jesus olhar para mim e dizer: apartai de mim que eu não te conheço. Analisa comigo. Já imaginou? Pastor Emerson, o pastor Agnaldo, os demais pastores guiaram a igreja toda para o céu. Chega lá: Senhor, está aqui a igreja. Tá, a igreja é, tu fica porque eu não te conheço. Por isso, meu irmão, posicionamento na presença do Senhor. Eu sei que tem momentos que tu vai estar quebrado, mas permaneça na mão do oleiro. Esses tempos atrás eu fui ali em Sombrio, numa olaria, e eu vi eles fazendo tijolo. Por mais que tu está quebrado, tu vai entender o que eu estou te dizendo aqui. Quando eles colocaram o tijolo, o pallet de tijolo na fornalha, quando saiu do outro lado da fornalha, na entrada de Sombrio tem essa olaria. Eu acho que eu mandei vídeo pro Emerson, acho. Foi, que eu estava lá. Quando o pallet de tijolo saiu do outro lado, alguns tijolos passaram pelo fogo, não foram aprovados, quebraram. Mesmo passando pelo fogo, eu ainda falei com Emerson: rapaz, só numa olaria que eu vim buscar tijolo, Deus está falando comigo. E de repente, aqueles cacos de tijolo, aquele tijolo que era para ser bonito, que quebrou, eu vi que eles não descartaram para ir fora. Eu vi que eles colocaram no meio do barro. E veio um outro cara com uma mangueira e começou a molhar. E daí eu perguntei, curioso, porque mesmo bicho curioso sou eu. Eu perguntei pro cara: o que vai ser feito com aqueles cacos de tijolo que está no meio do barco, que os caras estão fazendo tijolo? Ele vai ser espedaçado e vai ser formado de novo, levado para a fornalha para ver se aprova de novo. E daí eu perguntei: e se não aprovar? Vai ser assim até ele ser aprovado. Esse glória é de quem entendeu a mensagem. Glória! Te adoramos, Deus. Pode estar quebrado, fora da presença do Senhor. Pode não ter sido aprovado no fogo, mas Deus está dizendo: eu vou te moer hoje, eu preciso de você na minha presença. Aleluia. Está quebrado, está fora dos caminhos do Senhor, não quer mais nada com Deus, eu sei, mas Deus está dizendo: eu ainda conto contigo para esta última hora. Irmão Davi, mas já disseram para mim que se eu sair, Deus não conta comigo. Não dá ouvido para Satanás, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Deus ainda conta contigo para esta última hora da igreja na face da terra. Aleluia. Quebrados, porém, na mão do oleiro. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você.